sobre a vida de todos. Hoje é o melhor culto a qual o Senhor reservou para nós, amém? Vamos estar chamando aqui o pastor Erivelto, ele que está com a semente da noite para semear em nossos corações. Estenda tua mão de adorador para cá, essa mão de profeta, isso, essa mão aí de quem quer receber algo de Deus. Isso, porque o homem comedor de arroz e feijão não tem nada para te dar aqui não, mas aquele que tudo pode, ele tem. Então estende a sua mão aí, com fé mesmo, eu vou receber hoje eu vou voltar para casa com minha resposta, amém? Senhor Deus, querido Espírito Santo, esse aqui é o teu servo, meu Pai, diante de mais uma responsabilidade, a qual, Pai querido, foi imposto, para estar transmitindo, meu Pai querido, a palavra para a tua noiva. Fala conosco, meu Pai, fala com a tua igreja, usa o teu servo de uma forma a qual ele nunca foi usado pelo Senhor, meu Pai. Toma ele com poder e glória aqui neste lugar, e assim, meu Pai querido, nós te louvamos. Vamos receber o pastor dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém, igreja. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Você se encontra contente com o Senhor nessa noite, irmãos? Diante de tanta luta, diante de tanta calamidade, até aqui o Senhor nos guardou. Só isso, irmãos, já é motivo de nós glorificarmos, exaltarmos e engrandecermos o nome do Senhor, irmãos, porque a mão dele está sobre a sua vida, sobre a sua família, amém? Gostaria de pedir aos irmãos nessa noite que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 16, no seu versículo de número 24, amém, irmãos? Hoje pela manhã nós estivemos ali na sede, juntamente com os irmãos, ceando com o Senhor, e eu tive que falar com o pastor Domingos no final: pastor, vou ter que te pedir perdão, porque o Espírito Santo me deu a mesma palavra que o Senhor pregou. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele é o mesmo, é ele que atua na igreja, é ele que distribui os dons. E eu comentei com a minha esposa ontem, já pela noite, eu falei: eu preciso preparar uma palavra para amanhã. E o Espírito Santo me deu essa palavra. E quando eu cheguei na sede, ele testificou através da vida do pastor Domingos. E eu tenho certeza, irmãos, que se você deixar o Espírito Santo ministrar e falar ao seu coração nessa noite, você sairá daqui de uma forma totalmente diferente. Como o presbítero Jussiano falou aqui, não por mim, mas é por causa dele, porque é o Espírito Santo, irmãos, que nos fortalece, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então que nessa noite você possa pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me dê uma resposta. Espírito Santo, enche a minha alma. Espírito Santo, eu preciso de ti, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Amém, irmãos? Podemos assentar neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Mateus, ele tem o próprio Mateus como escritor desta carta, deste livro, irmãos. Mateus, ele vem escrevendo a carta aos Mateus, a carta segundo escreveu Mateus
para os judeus e tem como propósito apresentar Jesus como rei. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, se você pegar agora e abrir no capítulo de número 9 e no versículo de número 9, você vai ver o chamamento do nosso Senhor Jesus para Mateus. A palavra do Senhor nos fala que Jesus, ele vendo Mateus estava na coletora, porque Mateus ele era um publicano, um coletor de imposto. Mateus estava no seu posto, Mateus estava no seu lugar de trabalho, mas Jesus, fitando os seus olhos em Mateus, ele disse: segue-me. Foi a única palavra ao qual o nosso Senhor Jesus, ele lançou sobre a vida de Mateus: segue-me. E a palavra do Senhor nos fala que imediatamente Mateus, ele abandonou tudo e começou a seguir a Jesus. Por quê, irmãos? Porque todo aquele que é chamado por Jesus, todo aquele que é chamado para o altar, todo aquele que é chamado para servir, ele tem que abandonar as coisas do mundo, ele tem que abandonar as coisas a qual prende ele a servir a Jesus, irmãos. Nós somos chamados ao quê? Ao altar. Nós somos chamados a servir ao nosso Deus, ao nosso único e suficiente Salvador. Mas não tem como servir ao Senhor Jesus, irmãos, sem abrir mão de coisas, sem abrir mão de pessoas, sem abrir mão de lugares. E nós vemos que Mateus, irmãos, ele teve essa ousadia de abandonar tudo e começar a seguir a Jesus. E agora eu quero já retornar para o capítulo de número 16, ao qual nós lemos. Só que no versículo de número 13, irmãos, a palavra do Senhor nos fala que Jesus estava indo para Cesareia de Filipos, irmãos. Uma cidade a 40 quilômetros do norte da Galileia. Jesus estava ali juntamente com os seus discípulos. E o Senhor Jesus faz duas perguntas para os seus discípulos: o que os outros dizem que é o Filho do Homem? E os seus discípulos respondem a ele. Uns falam que tu és João Batista, outros falam que você é o Elias, outros falam que você é Jeremias, e outros falam que você é algum dos profetas. Jesus não responde a eles neste momento, mas Jesus vai fazer a segunda pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ei, irmãos, essa pergunta a qual o Senhor está fazendo nesse determinado momento, irmãos, não é para ímpio. Essa pergunta a qual o Senhor está fazendo, a segunda pergunta, é para crente. Ele está virando para os seus discípulos e perguntando para cada um deles: quem vocês dizem que eu sou? E durante essa tarde, irmãos, dentro do meu quarto, eu perguntei ao Espírito Santo: Senhor Jesus, será que nós te conhecemos verdadeiramente? Porque, irmãos, nós vamos ver no livro de Jó, no seu capítulo 1, que Jó era um homem reto, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal. Jó era um homem que sacrificava ao Senhor. Mas só que Jó, irmãos, ele só conhecia a Deus de ouvir falar. Jó, ele só conhecia a Deus por palavras. Jó ainda não conhecia a Deus face a face, irmãos. E por isso que eu estou fazendo essa pergunta para a igreja nessa noite: você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus verdadeiramente? Essa foi uma pergunta, irmãos, ao qual ela mexe com a nossa alma, ao qual mexe com a nossa mente, irmãos. Porque muitas das vezes nós honramos ao Senhor com os nossos lábios. Nós dizemos: Senhor, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Senhor, eu vou te seguir e não vou te abandonar. Mas na primeira dificuldade nós pulamos para fora do barco. Porque verdadeiramente, muitas das vezes, nós não conhecemos quem é Jesus. Eu quero demonstrar para você e mostrar para você nessa noite quem é Jesus. Jesus é o maravilhoso conselheiro,
o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus, sabe quem Ele é? Jesus, Ele é a luz do mundo, a luz que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Jesus, Ele é o bom pastor, ao qual Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, que Ele é a videira verdadeira, e sem Ele, nada nós podemos fazer, irmãos. Sabe o que é nada? Sem Jesus, irmãos, podemos cantar, pregar, mas não passa do teto. Mas com Jesus nas nossas vidas, a nossa oração, o nosso louvor, a nossa pregação, ela chega até o trono de Deus com um som, com um suave cheiro, irmãos. Porque a nossa dependência está totalmente no nosso Senhor. Ele é a estrela da manhã, Ele é a raiz de Davi, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Emanuel, irmãos. Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus comigo, Ele é o Deus com você, irmãos. Ele não está com você só na hora da alegria, Ele não está com você só na hora da bonança, Ele não está somente com você na hora que está tudo bem, mas principalmente na adversidade. É Ele que estende a tua mão e te salva. É Ele, irmãos, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que nos protege, irmãos. E a palavra do Senhor nos fala que Pedro, ele se levanta, cheio de ousadia, e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, irmãos, você não entendeu, irmãos? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Messias, Ele é o prometido. Ele não vai vir, não. Ele vai voltar a buscar a sua igreja. Ele já esteve aqui encarnado, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso. Os judeus ainda estão esperando Ele, irmãos, mas nós cremos que Ele já veio e que em breve Ele voltará para buscar a sua igreja, irmãos. Nós cremos nele. E a palavra do Senhor nos fala: Pedro, Simão, filho de Barjonas, tu és bem-aventurado, tu és feliz, tu és abençoado, porque isto ao qual o Senhor falou neste momento não foi carne e nem foi sangue que te revelou, mas foi diretamente o meu Pai. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso nessa noite? Que não tem como conhecer Jesus pela carne. Porque não tem como conhecer Jesus pela carne, porque a palavra dele é uma palavra espiritual. Porque aquele que anda segundo a carne, milita e semeia segundo a carne, mas aquele que anda segundo o Espírito, semeia e anda segundo as coisas do céu, segundo as coisas do alto. Então, irmãos, a Bíblia não é somente a gente pegar ela, abrir ela de qualquer jeito e começar a ler ela, irmãos, não é. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é o próprio Deus falando. Ei, irmãos, você não precisa ir à igreja atrás de revelação, porque se você abrir a tua palavra, se você abrir a tua Bíblia, ela é a própria palavra de Deus revelada para mim e para você, irmãos. A maior revelação de Deus está dentro da palavra, irmãos. E a palavra do Senhor nos fala, irmãos, que não existe mais nada de novo que possa acontecer. Porque aquilo que ele diz que é novidade, a palavra de Deus já diz há muito tempo, irmãos. Há muito tempo, irmãos. Então a palavra de Deus, ela é a resposta para mim e para a sua vida, irmãos. E por que muitas das vezes nós não temos resposta? E por que muitas das vezes, irmãos, nós estamos passando um problema e muitas das vezes não conseguimos sair dessa situação? Por quê, irmãos? Nós não temos compromisso com a palavra de Deus.
Muitas das vezes nós só abrimos a nossa Bíblia, muitas das vezes, irmãos, nós só escutamos a palavra de Deus quando nós estamos aqui dentro do templo, irmãos. Mas eu pergunto para você nessa noite: se você se alimentar somente na segunda-feira e durante o restante da semana, você não se alimentar, você não almoçar, você não jantar, você não tomar uma água, você vai conseguir sobreviver somente com este alimento, irmãos? Eu quero chamar a sua atenção nessa noite, igreja. A minha intenção aqui não é somente passar a mão na cabeça da igreja, mas exortar a ela, porque o nosso Senhor, Ele está voltando. E só tem um jeito de nós não sermos confundidos, só tem um jeito de nós não sermos enganados, irmãos, é através da leitura e do conhecimento da palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que renova, é a palavra que traz cura para mim, para a sua alma e para o seu ser. É somente a palavra, e é necessário nós nos alimentarmos da palavra do Senhor dia após dia, dia após dia, irmãos. É necessário, irmãos, porque aquilo que a gente alimentar é o que vai prevalecer na minha e na sua vida. Se eu e você alimentarmos durante o nosso dia mais a nossa carne, distrações, redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, futebol, se nós alimentarmos a nossa alma somente com isso, irmãos, infelizmente nós iremos desfalecer. Esta é a palavra, irmãos. Nós iremos morrer dia após dia, porque Deus, Ele fala através da sua palavra, e o teu Espírito, Ele vivifica o nosso Espírito através da palavra dEle, irmãos. Por isso que é necessário nós buscarmos ao Senhor dia e noite, irmãos. E a palavra do Senhor nos fala que o Senhor Jesus, Ele vira para Pedro e fala: Pedro, tu és pedra, que significa Petros, o nome dele, pedra pequena. E sobre esta pedra, que não é Pedro, a pedra principal, a pedra angular, é Cristo Jesus. E ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, irmãos. Ei, irmãos, eu e você, nós somos pedra pequena, mas o nosso Deus, Ele é a rocha poderosa. Nós temos que firmar a nossa casa sobre esta rocha, irmãos, que é Cristo. E a palavra do Senhor nos fala que Jesus, Ele entrega as chaves do reino na mão de Pedro. A partir daquele momento, Pedro, ele está recebendo a autoridade, irmãos, para pregar a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus, Ele vem dizendo para Pedro: Pedro, aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que você desligar na terra será desligado no céu, irmãos. Ou seja, irmãos, a nossa oração, a nossa pregação, o nosso louvor, a nossa adoração, irmãos, elas não voltam para o céu vazio, irmãos. Por quê, irmãos? Porque tudo foi criado através da palavra. E quando você abre a sua boca e você diz: eu sou um vencedor, essa palavra está sendo gerada no reino espiritual, aonde você vai ser um vencedor. Quando você diz e profeta com a sua boca que você é filho de Deus, essa palavra não volta vazia, irmãos. Os demônios, as potestades, os principados, eles estão vendo você professar e colocar a sua confiança em Deus, dizendo que você é filho de Deus, é um filho escolhido por Ele. Mas olha que interessante, irmãos, no versículo de número 20, o Senhor Jesus, Ele vira para os seus discípulos e fala com eles: não comenta com ninguém que eu sou o Cristo, não. E eu fiquei perguntando ao Espírito Santo: Espírito Santo, por que Jesus falou para os discípulos não dizerem que Ele é o Cristo? E o Espírito Santo falou para mim: porque quem é de verdade não precisa provar quem é. Quem é de verdade
quem sabe quem é, quem sabe o propósito ao qual está aqui nesse mundo, não precisa ficar mostrando quem é. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço e acontece. Ei, irmãos, sabe quem nos promove? É o próprio Senhor. É Ele que nos promove. A gente não precisa ficar promovido, irmãos, em fotinha, em cartaz, não, irmãos. É porque é Ele que vai nos levar até os confins da terra, irmãos. É Ele. Ele não precisa provar nada. Mas agora, irmãos, eu achei algo interessante nesse versículo, que eu nunca tinha prestado atenção. Do versículo número 13 até o número 20, a gente vê Pedro cheio de Deus. A gente vê Pedro recebendo revelação diretamente do Pai. A gente vê Pedro atento no culto e no Espírito. Mas quando chega, irmãos, no versículo de número 21, aonde Jesus está predizendo a sua morte, ele vai dizer para os seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que sofra na mão de cada um deles. Jesus está predizendo, Jesus já sabia tudo aquilo ao qual ele iria passar. E aqui nós vemos um capítulo anterior, um crente cheio de Deus na presença. Só que agora neste capítulo, a palavra do Senhor nos fala que Pedro, ele chama Jesus de cantinho. E olha o que Pedro fala para Jesus. Versículo de número 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Quem somos nós para repreender o Messias? Pedro recebeu uma revelação de Deus, que Jesus ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele era o Messias ungido. E agora Pedro, versículos à frente, ele vai repreender o Senhor e vai dizer que Deus não permita que isso te aconteça. E sabe o que Jesus ele vira para Pedro e fala? Para trás de mim, Satanás, porque para mim tu és pedra de tropeço. Eu perguntei: Senhor, como pode, do versículo 13 até o versículo 20, o homem cheio da presença, o homem cheio da unção, o homem onde recebeu a revelação de ti, e no versículo seguinte já está sendo repreendido? Aí o Senhor falou comigo, irmãos: andar no Espírito é dia e noite. Porque se nós dermos um vacilo, o inimigo das nossas almas, ele entra e faz um estrago. Ou seja, crente não pode se contentar com o alimento somente de um dia. Pedro talvez se contentou com o alimento de um dia, que cheio de ousadia ele foi usado. Mas depois Pedro estava vazinho, esqueceu de buscar novamente, e infelizmente ele foi repreendido. Mas agora eu quero dar enfoque na passagem ao qual eu li, ao qual agora nós vamos entrar do versículo de número 24, ao qual o Senhor ele vem dizendo para os discípulos, para a multidão e para todos que estavam à sua volta. E ele vem dizendo para cada um deles: aquele que quiser vir após mim. Aqui o Senhor ele está dando um convite, porque nós servimos um Deus que não arromba, nós servimos um Deus que bate a porta. E ele vem dizendo para todos: aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser ser o meu seguidor, aquele que quiser dar continuação àquilo que eu estou fazendo, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, negue o seu querer, negue os seus prazeres, negue o seu eu, negue o seu orgulho, tome a sua cruz e siga-me. Não existe evangelho sem cruz, irmãos.
não existe evangelho sem cruz. A cruz, muitas das vezes, é lugar de angústia. A cruz, muitas das vezes, é lugar de frustração. A cruz, muitas das vezes, é lugar de frustração. A cruz, muitas das vezes, é lugar de humilhação. O nosso Senhor, Ele foi humilhado. A cruz, muitas das vezes, é lugar onde nós seremos zombados. Mas é através da cruz que nós temos redenção. É através da cruz que nós temos justificação. É através da cruz que nós temos salvação. E é através da cruz que eu e você, nós temos acesso ao nosso Pai. Tudo é através da cruz. Mas a cruz, irmãos, é minha. A cruz é sua. É necessário nós tomarmos a nossa cruz todos os dias. Vai ter dia que você não vai querer vir na igreja. Vai ter dia que você não vai querer adorar. Vai ter dia que você não vai querer orar. Mas eu te garanto, se você tomar a sua cruz, tudo vai passar. Tudo vai passar. Porque a palavra do Senhor vem nos dizendo e dando continuação, que aquele que quiser achar a sua vida, perderá. Sabe, irmãos, porque muitas das vezes nós estamos entristecidos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor? Sabe por que muitas das vezes nós estamos magoados de mal com nossos irmãos? Porque muitas das vezes nós estamos vivos demais para nós mesmos. Talvez não seja a palavra que você gostaria de escutar nessa noite, irmãos. Só que muitos de nós, infelizmente, precisam morrer. Morrer o nosso eu e morrer a nossa carne. Perdoar mais, não somente de lábios, mas de obras. Amar mais, não somente de falar, mas verdadeiramente de atitude, irmãos. É esse o verdadeiro evangelho. É essa a verdadeira cruz. Por quê, irmãos? O pastor Domingos, ele falou lá nesta noite. Todos os apóstolos, eles morreram de forma trágica, menos João, que morreu de forma natural. E por muito menos nós abandonamos a nossa cruz. Isso é uma realidade da igreja, irmãos. Porque muitas das vezes nós não estamos olhando para o alto, nós estamos olhando para aquilo que está ao nosso redor. Nós estamos olhando para a terra e esquecendo das coisas de Deus, irmãos. Mexeu comigo, me magoou, olhou para mim de cara feia, não me cumprimentou. Ei, irmãos, tome a sua cruz. O nosso Senhor, ele foi rejeitado por você. O nosso Senhor foi colocado sobre ele uma coroa de espinho, e mesmo assim ele não abandonou. O nosso Senhor, ele foi esbofeteado, espancado, e mesmo assim ele foi até o fim. O nosso Senhor, ele tinha todo o poder no céu e na terra, mas mesmo assim ele foi obediente ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, irmãos. É necessário morrer, irmãos. É necessário gritar para o nosso eu, gritar para a nossa carne, gritar para o nosso orgulho e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Senhor, eu não sei pregar, eu não sei dar uma palavra de oferta, eu não sei abrir o culto, mas eis-me aqui, seja feita todavia a tua vontade. Chegou o tempo de parar de dar desculpa, irmãos. Ei, o nosso Senhor não está preocupado com a sua desculpa, porque é Ele que nos capacita. Ei, irmãos, Ele usa as coisas loucas desse mundo, irmãos, para confundir as sábias.
Então para de colocar limite naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Se deixe ser usado por Ele. Fale embolado, fale de qualquer jeito, mas fale de Deus. Fale aquilo ao qual o Senhor colocou no seu coração. É tempo de morrer para nós mesmos. É tempo de morrermos para este mundo, irmãos. A palavra do Senhor nos fala que a volta dele será como um piscar de olhos, irmãos. Até quando nós ficamos brincando? Até quando eu e você vamos brincar brincando com a palavra de Deus? Ele me chama, Ele te chama para um compromisso, para uma aliança séria. Hoje é culto de Santa Ceia, culto de renovação de aliança. E será que nós estamos sendo fiel ao nosso Deus? Estamos sendo fiel aos princípios ao qual Ele colocou no meu e no seu coração, irmãos? Nós só queremos as mãos de Deus que abençoa. Chegou um tempo da igreja se dobrar aos pés dEle e buscar a face do Senhor, irmãos. Quantas pessoas perderam as suas vidas? Você e eu, nós achamos que nós demos sorte. Será que nós somos melhores do que aqueles que se foram, irmãos? Nós não somos melhores do que ninguém, não. Ele pode voltar a qualquer momento. Então por que continuar brincando com a palavra dele? É tempo de nos convertermos verdadeiramente. É tempo da igreja brasileira se arrepender de uma forma verdadeira. É tempo, irmãos, de não ficar brincando e não ter ficado de remorso. Chega de remorso. Ele quer de mim, de você, compromisso verdadeiro. Na casa, na presença, no trabalho, em todo lugar. Ele não quer que eu e você sejamos crentes somente aqui dentro da igreja. Porque Ele sabe o que está passando na minha mente, no seu coração. Lamento te dizer, eu posso até enganar o meu pastor, mas a Deus eu não engano. Nós podemos enganar todo mundo que está à nossa volta, mas lá naquele grupinho de WhatsApp, naquela conversa fiada, Ele está vendo tudo. Ele sabe de todas as coisas. Nós servimos um Deus que é misericordioso, bondoso, mas nós servimos um Deus também que Ele é justo. Nós servimos um Deus que Ele é justo, irmão. E dura coisa é cair na mão do Senhor. Hoje é Santa Ceia. E eu vou concluir. De que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale, irmãos? Será que o dinheiro que está na sua conta tem como você dar em troca da sua alma? Essa é a pergunta, irmãos. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra está dizendo, irmãos, deixando bem claro para mim e para você, que tem como perder a alma sim. Porque Deus, Ele nos criou com um propósito. E esse propósito é de ter um relacionamento verdadeiro com Ele. E quando nós saímos desse propósito, infelizmente a nossa alma ela fica vazia. Se você pegar a sua Bíblia no Salmo 42, o salmista ele vem dizendo: assim como a corça anseia pela torrente das águas, assim, ó Deus, a minha alma ela tem sede de Ti. No versículo de número 2 ele vem dizendo novamente: a minha alma tem sede de Deus. E ele começa a se lembrar no versículo de número 3 dizendo: o meu choro tem sido o meu alimento dia e noite. E ele começa a se lembrar do tempo ao qual ele trabalhava na casa do Senhor, no qual ele adorava, no qual ele engrandecia, no qual ele adorava juntamente com o povo.
E no versículo de número 5, o salmista ele vem dizendo: por que está abatida, ó minha alma? E quantos de nós estamos abatidos por dentro? Sorridentes por fora, mas abatidos por dentro. Por que está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de ti. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. E eu quero deixar para cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, irmãos, o vazio da nossa alma tem um tamanho certinho de Deus. O vazio da sua e da minha alma tem um tamanho certo da mão de Deus. E nessa noite, irmãos, Ele quer trazer alívio para a sua alma. Nessa noite Ele quer trazer verdadeiramente vida para você, porque a palavra dele vem nos dizendo que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. E como nós recebemos essa vida? Morrendo para o mundo, morrendo para a carne, morrendo para os meus e para os seus desejos, irmãos. Eu finalizo essa mensagem nessa noite em Gálatas 2, versículo 20, ao qual o apóstolo Paulo ele vem dizendo para mim e para você: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu gostaria de convidar o ministério de louvor nessa noite, irmãos. Hoje é noite de Santa Ceia e eu não vou me estender. Se coloque aos seus pés neste momento. Jesus ele deixou bem claro, irmãos: aquele que quiser vir, não é por obrigação. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu vou estar lendo o versículo seguinte. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, aleluia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. A nova aliança, aleluia. Todos juntos pode, aleluia, participar. Oh glória, aleluia, Deus maravilhoso, glória, 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 aleluia, Deus eterno, príncipe da paz, oh Jeová, Tu és bom, meu Pai, Tu és grande, Tu és Senhor do Senhor, Rei dos reis, oh Senhor. Nesta noite, meu Pai, vai renovando os nossos votos, meu Pai. Vai tirando, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que tem embaraçado. Oh, meu Pai, nos dá força, nos dá discernimento, nos capacita, meu Pai. Oh, Senhor, para a glória do Senhor, meu Pai. Senhor, aleluia, maravilha,
é estar na tua presença. Glorificado, santificado é o teu nome, meu Pai. Oh, Senhor da glória, maravilha, oh, Maranata, tu és maravilhoso, Senhor. Nós não éramos, Senhor, dignos, Senhor, de estar perto do Senhor. Nós não era digno, Senhor, de ser, meu Pai, chamado filho, Senhor. Mas o Senhor, pelo teu grande amor, nos conquistou, nos salvou pelo sacrifício ali na cruz. Oh, Jesus amado. Glória, maravilha, oh glória, ah, Deus tremendo, maravilhoso, Deus eterno, príncipe da paz, ei, glória, ah, Senhor, o céu adora, ei, glória.
trono. Nós perfumamos seu trono. Glória! Nós perfumamos seu trono. Receba toda adoração. Nós perfumamos seu trono. Nós perfumamos seu trono. Nós perfumamos seu trono. Receba toda adoração. A terra canta e o céu adora, e todos gritam que tu és santo. A terra canta, o céu adora, e todos gritam que tu és santo. Pelos séculos dos séculos, teu reino permanecerá. Digno de glória, digno de honra, digno de toda adoração. Aleluia! Irmãos, aleluia, este é o momento de você se alegrar na hora de Senhor. Pula na frente do Senhor, solta de alegria, porque você está no lugar certo, no momento certo, na hora certa, e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Outro tempo que você estava lá no mundão, você pulava, você saltava, você gritava de qualquer forma. Hoje você pode glorificar e santificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra e de glória. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que nós temos liberdade no Espírito. Quando você se alegra aqui na terra, os céus se abrem. Aleluia. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aí eu não sei cantar, mas você pode pular, gritar na presença do Senhor, porque Ele é digno de honra e glória. Davi, aleluia, salteava, pulava na presença do Senhor. Aleluia. A verdadeira adoração, ela vem de dentro e ela é exposta. Aleluia. Glória a Deus. Eu me encontro muito alegre, irmão, na presença do Senhor, de fazer parte da mesa do Senhor, porque Jesus te conhece o mês inteiro, a semana inteira, os dias que você passaram de angústia, de dor, de sofrimento, para estar aqui hoje, nesta noite. Aleluia. É um banquete durante a presença de Deus. Os anjos se alegram. Compartilha a sua alegria com os céus. Talvez você está compartilhando a sua alegria, aleluia, nas redes sociais. Compartilha com o céu. Aleluia. Maravilha. Se nós ficarmos aqui, vamos embora até a noite toda, mas é muito bom. Deus abençoa, né, os nossos amados. Aleluia, pelos louvores, pelos instrumentos que têm chegado aos tronos da graça. Aleluia.